Mesmo com as fortes chuvas pela cidade, o verão é a estação mais querida por boa parte dos brasileiros. Os dias de sol e alta temperatura levam as pessoas a se refrescarem em cachoeiras e piscinas aqui na região. Porém, cuidados são necessários para que acidentes não ocorram. Pois é, Alice, nessa época do ano é muito comum as cachoeiras ficarem cheias, os clubes receberem um grande número de associados e por isso é importante tomar alguns cuidados. Para falar sobre as precauções, aqui ao meu lado o Tenente-Coronel Tiago Alecrim, comandante do 6º Grupamento de Bombeiros aqui de Nova Friburgo, que vai estar falando um pouquinho pra gente sobre isso. Comandante, essa época do ano são muito comuns também as tempestades, né? Então, para quem está em rios, em cachoeiras, é importante ficar atento a essa situação. Sem dúvida. Aqui na nossa região, até mesmo pelo turismo, é muito, digamos assim, comum nós tomarmos banhos em alguns cursos d'água. E quando você optar por esse caminho, nós temos que ter alguns cuidados para que isso ocorra de forma segura. Primeiramente, conheça o local que você vai frequentar. Ou seja, entre na água, verifique se não tem nenhuma pedra ou um galho que esteja submerso que possa oferecer risco à sua integridade. Além do mais, nós temos aqui na nossa região um pouco de problema com o que nós chamamos de cabeça d'água, ou seja, é a chuva em uma parte alta do rio e essa chuva, ela, vamos dizer assim, aumenta rapidamente o volume d'água, colocando em risco os banhistas. Nós temos alguns fatores preliminares, como a água pode ficar turva, como também pode ter folhas e galhos, ou seja, são alguns sinais próximos de que alguma coisa errada está acontecendo. Mas a gente sempre aconselha a buscar também informações e evitar esses locais. Em relação a piscinas, não tem essas cabeças d'água, mas é importante também ficar atento quando começam a cair raios, né? Isso também é um fator preocupante para quem está em piscinas em dias de chuva. Sim, o ideal é que esses locais possuam uma proteção contra a descarga atmosférica próximo. Mas a gente também aconselha sempre ouvir a orientação do guardião de piscina, do clube, e crianças precisam de um cuidado especial. O primeiro deles é jamais deixar uma criança fora de vigilância. Os pais devem estar sempre próximos ao seu filho e cuidando para que ele não sofra nenhum tipo de acidente. Essa proximidade é essencial. Um outro fator também é a questão da bebida alcoólica. Nós temos que evitar o consumo de bebida alcoólica e essa recreação, que muitas vezes nós podemos ter um fim trágico. É muito comum, né, entre os jovens principalmente, mergulhar, dar aquele famoso mortal ao entrar na piscina, nas cachoeiras. Isso também é um fator de risco, é um dos problemas que também podem ter consequências graves futuramente. Sem dúvida. Vamos dizer assim, toda vez que você se coloca em uma situação que você aumenta o risco, logicamente você está sujeito aos efeitos dessa ação. E quando você projeta o seu corpo com toda a sua massa e a sua cabeça é o primeiro ponto de impacto, há um grande risco de você ter lesões na parte da cervical. Ou seja, uma vez você lesionando essa parte da sua coluna, você pode ter, vamos dizer assim, problemas motores para o resto da sua vida. Você pode ter tanto comprometimento em membros inferiores quanto superiores e até mesmo, em alguns casos, o óbito. Então a gente aconselha, até reforçando, a não ingestão de bebida alcoólica, manter a sua condição de segurança e não se colocar em um risco desnecessariamente. É importante também, em caso de qualquer acidente, estar acionando o corpo de bombeiro, né? Porque a gente não sabe a gravidade da lesão. Exatamente. Principalmente nessas lesões de impacto, a gente não sabe se pode ter uma lesão ou não na coluna cervical, como nós falamos. E a manipulação inadequada, você pode agravar um quadro clínico pré-existente e muitas vezes sujeitar aquela pessoa a um tipo de enfermidade futura que não tem como ser revertida. Comandante, muito obrigada pela sua participação. Então é isso, para ter um dia de diversão, né, e sem problemas, é preciso tomar alguns cuidados e evitar alguns riscos desnecessários. Eu volto aos estúdios.